É, pessoal, parece que essa novela não vai acabar tão cedo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o HCTR11, mais ou menos uma semana atrás, e eu disse para vocês que eu iria atualizar sempre que possível, sempre que saísse um novo relatório, e recentemente, eu acho que há 2 dias atrás deve ter saído o relatório relacionado ao mês de julho, relacionado ao mês passado. E eu quero trazer esse vídeo com um pouco mais de detalhes para a gente entender um pouco mais a fundo de como que está a situação do fundo HCTR11. De antemão, eu já vou mostrar para vocês, eu já vou dar a minha opinião para vocês, que eu não gostei do que eu vi. De verdade, eu não gostei do que eu vi, mas também existem notícias boas. Vamos analisar com calma, esse vídeo talvez fique um pouco longo, então fica até o final para você ver tudo e tirar as suas próprias conclusões do que você vai fazer com o HCTR. Se você tem, se você vende, se mantém, se você compra, enfim. Fica até o final que a gente vai destrinchar esse relatório gerencial do HCTR11. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Invest Financeiro. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários, bolsa de valores, liberdade financeira através do mercado financeiro. E no vídeo de hoje, como de praxe, que eu tenho feito aí alguns vídeos sobre o HCTR11, eu vou estar deixando no card aqui todos os vídeos que eu fiz, tá, pessoal? Para depois vocês irem ver e tirarem suas conclusões de como tá progredindo aí essa situação do HCTR11. Pessoal, antes da gente entrar no relatório propriamente dito, quero tecer alguns comentários aqui com vocês. Fundos imobiliários, existem 2 tipos de fundo: fundo de papel e fundo de tijolo, tá? O HCTR é um fundo de papel. Dentro dos fundos de papel existem fundos high grade e fundos high yield, tá? Esse fundo, o HCTR11, como o DEVA11, o TORD11, são fundos high yield, ou seja, são fundos que pagam dividendos acima da média do mercado, porém também oferecem riscos acima da média do mercado. Então, primeiro de tudo, você tem que entender isso, que esse tipo de fundo traz sim mais riscos. Como que você consegue minimizar esse risco? Primeiro, não investindo. Segundo, se for investir, coloque ali o máximo que você aceita perder. E assim você vai estar se protegendo de uma catástrofe, podemos dizer assim. Então, tendo isso em mente, a gente já sabe que o HCTR é um fundo que a gente consegue se expor mais ao risco. Outra coisa interessante que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, pessoal, é o seguinte: no mercado de fundos imobiliários, a gente tem por base fundos de R$100, fundos de R$50 e fundos de R$10. A gente fala que é fundo de base 10, fundo de base 50, fundo de base 100. Nada mais é do que o valor da cota, o quanto que a cota daquele fundo é negociada, né? Por exemplo, se você pega lá o RZAG, ele gira em torno de R$10. Se você pega lá o Iridium, ele gira em torno de R$100. Hoje, o HCTR11 está com uma base de 50, ou seja, ele está sendo cotado na faixa dos R$50. Isso quer dizer que quanto menor a base, maior é a volatilidade. Então, para o HCTR subir 10, 15%, não é muito difícil. Se ele valorizar R$5, R$10 que seja, ele já está valorizando 20%. Mesma coisa se ele desvalorizar R$5 ou R$10. Então, veja que quando você se expõe a fundos de menor base, você também está se expondo a uma maior volatilidade. Então entenda, fundos mais baratos, você vai ter sim uma maior volatilidade. Um fundo de base 10, por exemplo, para você ter uma volatilidade de 20%, basta que ele suba R$2. Então, um fundo de base 100 é muito mais difícil você ter um ganho de 10, 15, 20%, porque ele vai ter que valorizar R$20. Então entenda isso, que quando você investe em fundos de bases menores, você tem uma volatilidade maior. A gente sabe que os fundos de papel são um pouco mais complicados de se entender, muito porque eles investem em vários CRIs, em vários tipos de investimentos diferentes, e fica muito difícil a gente acompanhar cada um desses investimentos. O que acontece é que você tem que confiar no gestor desse fundo e na estratégia de investimento que esse fundo vai desenvolver, entendendo que ele é um pouco mais de risco ou não, aí sim você decide se investe ou não. Então entenda, fundo de papel não é tão simples, a gente pode passar 3 horas aqui analisando todos os CRIs, a gente não vai conseguir medir realmente o risco daquilo. Então, tenha em mente isso, tá? O que você tem que entender é confiar na gestão. Ponto final. Outra coisa que eu queria que você entendesse é que antes de 2020, praticamente foi criado ali talvez em 2018, 2019, eu não tenho a data certa aqui, mas foi nesse período que esses fundos foram criados, os fundos high yield, como o HCTR11, o Habit11, o TORD11, DEVA11, foram fundos imobiliários que assumiram uma característica de pagar mais dividendos, porém com mais riscos, como eu falei no início do vídeo. Então,
Então, são fundos relativamente novos no mercado, com 4, 5 anos no máximo aí de negociação. Então, é tudo muito novo, pessoal. De verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Fato é que é muito difícil você executar o fundo. Quando eu falo em executar, eu digo, olha, o fundo quebrou, não tem mais como pagar ninguém, a gente vai ter que desfazer do fundo, vender tudo e o que sobrar, se sobrar, a gente paga os cotistas. Isso eu acho que não vai acontecer com o HCTR11, também já dando spoiler do que a gente vai ver, mas eu acho sim que ele pode sofrer uma queda do seu valor patrimonial e com isso a gente pode ter aí um fundo imobiliário que antes era de base 100, agora sendo de base 50, tá? Então a gente pode talvez esperar que isso aconteça. Eu não estou prevendo nada. Eu só estou dizendo o que pode acontecer com o HCTR11. Mas é o seguinte, vamos parar de enrolação, esse vídeo vai ficar longo, eu já estou te falando isso, já foram, sei lá, mais de 5 minutos aqui só de introdução. Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o relatório, um novo relatório gerencial do HCTR11. Vamos lá. Pessoal, então estamos aqui com o novo relatório gerencial do HCTR11, olha só, nós estamos então com o material de divulgação de julho de 2023 quentinho, saiu então agora o relatório do mês passado. Isso aqui permanece a mesma coisa, tá? Isso aqui não mudou em nada, o dividendo por mês, o dividend yield mensal, anualizado, a liquidez diária, que é uma liquidez até, digamos, boa. E primeira coisa que me chamou a atenção foram esses highlights logo de início. Vamos perder um pouquinho de tempo aqui e vamos tentar entender o que os gestores nos contam nesses highlights. Primeiro parágrafo diz o seguinte, vamos lá. Como um veículo de investimento com foco em desenvolvimento do turismo brasileiro, acompanhamos boas notícias do setor e dos ativos investidos em julho, período de alta temporada, com visitações recordes em cidades turísticas no mês. Diversos empreendimentos em nossa carteira refletiram o bom momento e apresentam bons resultados de destaque para o período. Confira abaixo alguns dos principais acontecimentos. Então vamos lá. De antemão, ele já está nos dizendo que o quê? Que os fundos com o objetivo de focar no turismo começaram a dar um bom resultado. Por quê? Porque tivemos uma alta temporada, a crise passou, então parece que as pessoas estão começando a viajar mais e começando a usar mais hotéis. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ele fala do grupo Wish Hotéis, que tem melhor taxa de ocupação dos últimos anos. Com 76% das unidades reservadas no período, o grupo alcançou seu melhor índice desde julho de 2019. Então olha só, pessoal, passou 19, 20, 21 e 22 sem dar resultado. Agora eles alcançaram o melhor índice de taxa de ocupação, totalizando recorde de 82 mil hóspedes no mês. Então olha só, esse investimento que o HCTR tem, colocou 82 mil hóspedes em apenas um mês, tá? No período também obteve seu maior nível de ocupação diária desde 2017, assim como o maior ticker do mercado desde 2017, um EBITDA recorde de 28 milhões. Então olha só, esse empreendimento só no mês de julho arrecadou 28 milhões de EBITDA, ou seja, de operacional, beleza? Saiba mais na página 9. Isso aqui a gente não vai se aprofundar, eu só quero que você entenda o que está acontecendo com os investimentos do HCTR11. Segundo, Gramado Pax apresenta temporada histórica com 166 milhões em vendas, mais um que bateu recorde. Em processo de reestruturação empresarial e financeira, o grupo teve seus maiores números já registrados no primeiro mês, atuando sob o novo conceito de Multi 4.0, ecossistema de férias que integra produtos e serviços compartilhados com experiências em múltiplos destinos, com ampla cobertura da imprensa especializada. O segmento de multipropriedades liderou os resultados, com um valor também recorde de 117 milhões em vendas distribuídas entre 1.300 famílias. Então, olha só, outro recorde também de um outro empreendimento que o HCTR investe. Vamos continuar. O WAM Group surpreende com resultados acima da média. Em meio a uma revisão de um modelo de negócio e um choque de gestão em curso, o grupo vem apresentando resultados operacionais antes do esperado, superando a marca de mais de 200 milhões de faturamento no mês, com suas operações em hotelaria, multipropriedades e parques aquáticos. Mais um que superou também as expectativas. E Gramado tem julho recorde, olha só. A cidade, onde diversos ativos do fundo possuem operação, registrou 768 mil visitantes no mês, o melhor número já registrado para o período. Então, no mês de julho, a gente teve uma alta nos empreendimentos de turismo do fundo HCTR11. Todos eles começando a responder de uma forma melhor. Ainda que bons números operacionais no mês de julho tenham impacto limitado no curto prazo para o cotista, são sinalizações
positivas para a nossa tese de investimento no médio e longo prazo. Então, o que acontece, pessoal? Sinalizações positivas para a tese de médio e longo prazo. Isso daqui, um mês, não quer dizer nada, mas já é um sinal de que os empreendimentos do HCTR11 podem sim continuar dando retorno, continuar dando receitas grandes, continuar dando lucro acima do esperado e o fundo comece a ganhar mais dividendos, tá? Então, esse é o ponto que ele colocou esse highlights aqui. A gente precisa entender isso. Ele fala sobre um pouco da tese de investimentos. Eu não vou perder tempo nisso daqui, eu só vou ler esse primeiro parágrafo para a gente ter uma noção. O cenário macroeconômico começa a dar sinais de melhor indicadores que impactam a nossa economia, como a taxa Selic e inflação esboçam queda. Se você não percebeu, ou se você não tem a noção, os fundos de papéis, quando a taxa Selic ela cai, eles valorizam mais. Por quê? Porque geralmente os fundos de papel pagam um pouco mais que a Selic. É óbvio que quando você entra num fundo imobiliário, você tem mais risco que a Selic. É por isso que quando a Selic cai, os fundos de papel costumam se valorizar. É uma gangorra. E quando a Selic sobe, os fundos de papel tendem a desvalorizar. Isso também ajudou aí a queda dos fundos de papel, tá, pessoal? Uma Selic alta nossa, mas ele tá dizendo o quê? Que a Selic já sinalizou queda. Então isso vai ajudar os fundos de papel. E ele continua. O clima é de otimismo após uma reunião do Copom, que aconteceu na primeira semana de agosto. Este novo panorama faz com que algumas atividades importantes da economia comecem seus movimentos de recuperação. O mercado imobiliário de crédito, que como um todo também vem sofrendo com as movimentações desfavoráveis, começa seu ciclo de recuperação. Bom, o que eu queria falar para vocês a respeito de macroeconomia é você entender isso daqui, que juros altos prejudica e juros baixos ajuda. É isso que ele está falando para nós. Aqui ele fala... Ele coloca um gráfico dos períodos e faz uma comparação com fundos. Aqui o resultado, né, durante os meses, enfim. Essa reestruturação aqui eu já falei nos outros vídeos. Tô deixando no card os vídeos para vocês verem, tá? Dá uma olhada lá, depois eu falo sobre o aumento de taxa de juros, gasto SUI, participação de comitês, enfim. Isso aqui eu não vou perder tempo agora. E aqui eu queria perder um pouquinho de tempo com vocês, falando mais de um empreendimento que também o HCTR investe. Olha só o que ele diz aqui. O Grupo ISH é uma rede hoteleira presente nos principais polos turísticos do país. Seu portfólio é composto de 10 empreendimentos localizados em 7 estados. Recebe em torno de 800 mil hóspedes por ano e conta com mais de 2.000 unidades hoteleiras, alocadas em diferentes propostas de hospedagem, o que contribui para o nível de ocupação equilibrado ao longo do ano. Atualmente, o fundo apresenta exposição ao grupo através de investimentos realizados no CRI Hope e CRI GJP. Então, o HCTR investe nesse Grupo ISH através desses dois CRIs aqui, que são operações corporativas cujo lastro é formado pelo resultado da companhia. Então, qual é o lastro desses dois CRIs aí do HCTR? O resultado que esses hotéis dão. Ponto final. Segundo o relatório da hotelaria em números, Brasil 2022 efetuado pela JLL em parceria com o Fórum de Operadores de Hoteleiros no Brasil, a companhia ocupa a 25ª posição do ranking das maiores cadeias hoteleiras do país e a 21ª da posição dos maiores rankings de administradoras. O setor hoteleiro foi severamente afetado pelas restrições impostas pela pandemia do Covid-19 entre o primeiro trimestre de 2020 e o início de 2022, recuperando níveis usuais de ocupação apenas no final do ano de 2022. Então é muito recente. Tem 6 meses que os hotéis realmente começaram a ter mais hóspedes, tá, pessoal? Em 2023, o primeiro trimestre foi marcado por forte retomada dos indicadores operacionais no setor, tendo como alavancas 1. Uma demanda reprimida devido às restrições da pandemia e 2. Uma mudança de comportamento dos hóspedes, tá? Ele continua. Em relação à demanda reprimida com as restrições de funcionamento dos estabelecimentos, as medidas de distanciamento social durante a pandemia, viagens e férias foram postergadas para períodos posteriores à normalização. Já com a relação à mudança de comportamento, observou-se no Grupo ISH um aumento no stay médio, o que indica que os hóspedes estão, em média, passando mais dias hospedados em cada visita. Então o que acontece? A galera até começou a sair, mas eles não queriam ficar muito tempo fora, em hotel. 1 dia, 2 dias no máximo, o cara já ia embora. Agora eles notaram o quê? Que os caras estão ficando mais tempo, que as pessoas estão ficando mais tempo. Apesar do expressivo resultado operacional apresentado no primeiro trimestre de 2023, a companhia ainda enfrenta desafios herdados da pandemia. Devido às restrições impostas, as unidades permaneceram fechadas por muitos meses e com níveis de ocupação baixos até meados de 2021, praticamente cessando a entrada de caixa nos hotéis. Olha só que loucura, né, pessoal? Em decorrência desse cenário, a companhia optou por postergar os investimentos em manutenção e renovação das unidades. Passados os efeitos da pandemia, o Grupo ISH retomou os investimentos
investimentos necessários postergados anteriormente. Adicionalmente, observou o aumento das despesas financeiras provenientes da alta da taxa básica de juros nos últimos 2 anos. Estes efeitos em conjunto permanecem pressionando o fluxo de caixa da companhia, apesar de resultados operacionais recorrentes em 2023. O que acontece? Resumindo isso aqui que eu li. Os hotéis fecharam, os juros aumentaram. Cara, como é que você consegue dar manutenção, manter o negócio ativo, funcionando, se não tem hóspede e se juros aumentam? Impossível. Então o que acontece? Agora é que eles estão tendo um fluxo de pessoas, agora que o negócio, eles botaram aqui, ó, o narizinho para cima da água e começaram a respirar. Porque imagina, inflação de um lado, juros do outro, restrição de um monte de lado, que não podia fazer nada. Cara, só do hotel não ter quebrado já é uma vitória. Então, olha o risco que você corre quando você investe no fundo high yield, tá? Então, são investimentos de maior risco. Você tem que entender isso. E aí, pessoal, no último vídeo, eu não falei na DRE. A DRE, cara, é chato de ver e tudo mais. Então, eu vou focar um pouquinho aqui na DRE, mas eu prometo que eu vou ser bem sucinto no que eu quero dizer e falar. E eu vou comparar a DRE do HCTR com a DRE do Iridium, que é um fundo fundo de papel que eu considero um fundo muito bom. E a gente vai ver uma pequena diferença que foi isso que me preocupou nesse relatório desse mês, tá? Não foi dos outros meses, não. Foi desse mês de julho, tá? Então o que acontece? Ele fala aqui, vamos dar uma lida nesse quadrante aqui pra gente entender uma coisa. Seção DRE contábil, tá? Traz o resultado contábil do fundo, sem os efeitos de marcação a mercado dos CRIs. Variações do resultado contábil. Em julho de 2023, o fundo apresentou resultado contábil de 1,07 por cota. E você olha assim, você fala, pô, se ele recebeu 1,07 por cota, tá bom demais, tá pagando 50 centavos. Só que não. Olha o que ele continua. Impactado majoritariamente pela receita de correção monetária dos CRIs, o que apresentou uma redução influenciada pela inflação de 0,08, apresentada em julho de 2023. Em contrapartida, a receita dos FIIs apresentou uma variação positiva devido ao aumento dos dividendos recebidos de 1,05 por cota, em conjunto com a valorização de suas cotas do mercado. Desse fundo aqui, né, do HCHG11, que é um fundo que o HCTR investe. O problema, pessoal, é que o HCTR investe em várias outras coisas, não é só nesse fundo. Ele recebeu 1,05 desse fundo aqui e dos outros, né? A gente teria que fazer uma pesquisa. Ele tá colocando só a parte boa aqui. Essa aqui é real. Seção de fluxo de caixa. Evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo. É isso que eu quero saber. É isso aqui, ó. Cara, na boa. Contábil só serve mesmo pra imposto, receita, um monte de coisa. Eu quero saber, meu amigo, é de fluxo de caixa. Essa palavrinha aqui, se você ainda não entendeu o que é isso que vai fazer você ficar rico. É você ter um fluxo de caixa positivo. O que é então fluxo de caixa, Bruno? É entrar mais do que sair. Simples assim. É você ter mais receita do que despesa. Simples assim, tá? Então vamos lá. O que ele fala sobre a seção de fluxo de caixa? Evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo. Ponto final. Ele vai ver tudo que entra e tudo que sai, sendo responsável por fornecer liquidez necessária para efetuar a distribuição de dividendos, pagamentos de fornecedores e reinvestimentos. Então, ele pega tudo que entra no fundo e fala, a gente tem 3 coisas para fazer com esse dinheiro: pagar dividendos, pagar fornecedor e fazer reinvestimentos, comprar cotas de outro fundo, comprar outros CRIs. Não sei o que a gestão decidir fazer. E aí ele continua. E ele fala, variações do fluxo de caixa. Em julho de 2023, o fundo gerou um caixa equivalente a 0,28 por cota. Olha só, aqui ele diz que o resultado contábil foi 1,07. Mas o equivalente de caixa foi só 0,28. Então, a gente não está num momento muito bom no HCTR. Impactado pela redução no valor recebido de amortização dos CRIs. Que ele fala aqui, ó, que houve uma deflação, ou seja, houve uma diminuição do pagamento dos CRIs, tá? Conforme já mencionamos anteriormente, cada papel possui um cronograma de amortização específico. Portanto, é natural que esta linha apresente a volatilidade maior como observado nos demais meses. O que ele está dizendo aqui? Que como eles estão amortizando a dívida dos CRIs que deram problema, vai ter mês que alguns CRIs não vão pagar. E aí vai acontecer isso daqui, ó. De um mês o fundo pagar 76 centavos por cota, no outro mês ele pagar 34, no outro mês ele pagar 48, no outro mês ele pagar 28. E aí a gente começa a ter um problema. Eu vou te mostrar qual é o problema que a gente tem. Só terminando aqui o parágrafo. Portanto, a equipe de gestão trabalha com cenários mais conservadores a fim de manter uma distribuição mais linear ao longo dos meses de forma a absorver esses efeitos. O que eu percebi aqui nesse ponto? Eles estão tentando pagar um dividendo estável aqui,
Olha só, isso aqui é o dividendo que ele pagou todos os meses, de abril até agora, né? É de abril? Deixa eu ver. De abril. Olha lá. Tá bonitinho, né? 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. O problema todo é que, olha só, nesse mês aqui, em abril, ele conseguiu um caixa de 76 centavos. Maravilha, o caixa foi 76, ele distribuiu 50. Lembra do fluxo de caixa que entra mais do que paga? Pois bem, aqui já não foi legal. Entrou 34. E ele também continuou distribuindo 50. Pô, Bruno, mas distribuiu mais do que entrou? Sim, tudo bem. Tem a diferença aqui de 26 centavos. Ele colocou essa diferença aqui e pagou. Zerou o caixa. Só que no mês seguinte, mês passado, ele recebeu 48 e distribuiu 50. Praticamente a mesma coisa. 2 centavos, tudo bem isso. Um mesinho ou outro, tudo bem. Pô, mas agora, amigo, ele recebeu só 28 e continuou pagando 50 centavos. Esse detalhe, eu vou até aumentar aqui, esse pequeno detalhe começa a me preocupar. Por que eu falo que começa a me preocupar? Porque o fundo não pode continuar distribuindo mais do que ele arrecada. E isso quebra o fundo. Isso vai quebrar o fundo de algum jeito. Ou no futuro ele vai ter que vender alguns ativos, desfazer de patrimônio, e aí o que vai acontecer? Lembra que a cota do fundo valia R$100? Nunca mais vai voltar para 100, porque o patrimônio vai cair. Ele vendendo o patrimônio para amortizar a dívida, a cota vai cair, amigo. A cota não vai voltar para 100 de novo. Pode voltar para 60, 70, 65, mas voltar para 100 não vai, porque se continuar desse jeito, o fundo vai ter que se desfazer de algum patrimônio para pagar a dívida que ele fez. Então, esse é o primeiro mês de todos os que eu venho acompanhando o HCTR que eu começo de verdade a ficar preocupado. E aí o que eu faço? Até pouco tempo atrás eu comprei algumas cotinhas de HCTR ali, 10 cotinhas, 20, pouquinha coisa. Agora, amigo, tá em quarentena geral. Eu não faço mais nada. Bruno, você vai vender? Não. Bruno, você vai comprar? Não. Eu tenho lá minhas cotas, vai ficar lá, mas eu, a partir de agora, não invisto mais em HCTR11. Por esse simples detalhe. Mas, Bruno, você não falou lá no início do vídeo que o fundo tá começando a ter mais resultado com os hotéis, que o não sei o que lá, o outro fundo pagou 1,07. Legal, ótimo, maravilha, mas eu quero ver se essas coisas, no próximo relatório, vai me dar uma receita maior que isso daqui, ou pelo menos perto disso daqui, ó, 70 centavos, 75 centavos, 50 centavos que seja. O que ele não pode é ganhar 10 e distribuir 20. Se o fundo continuar com essa prática, sim, vai quebrar. Então, é para você ficar desesperado? Não. Claro que não. O fundo tem muito patrimônio, pode fazer várias coisas, pode entrar em negociação. O fundo, inclusive, pode parar de pagar os dividendos que não tem para pagar. Então, assim, são várias coisas que o fundo pode fazer para que a operação continue, para que ele se recupere no médio e longo prazo. O que ele não pode fazer é continuar do jeito que está. É o primeiro mês que me preocupa. Aqui eu não me preocupei porque ele tinha faturado mais do que distribuiu. Então, ele faturou 34 e distribuiu 50, mas no mês anterior ele tinha faturado muito mais, ó. Então, beleza, aqui praticamente a mesma coisa. Agora aqui não, aqui é um estado de alerta. Aqui é um estado de alerta, tá? Então, pessoal, é por isso que é importante, e você vê que eu não fiquei aqui vendo detalhes, eu não sou especialista, mas olha só, é importante você entender as linhas principais. O que é o principal? É caixa, amigo, é fluxo de caixa. Aqui, ó, vou falar aqui, ó, o quanto que o fundo ganhou por cota, caixa, tá aqui, ó, net, caixa, distribuição, pronto. Ó lá, de 16 milhões, foi para 7, que foi para 10, foi para 6. Tá? E aí a distribuição por cota é isso que tá embaixo, e aqui embaixo, olha só. Ele mantendo os 50 centavos, os 11 milhões. Cara, como é que o fundo arrecada 6 e distribui 11? Fica a pergunta. Então, pessoal, pra gente finalizar o vídeo, eu vou abrir rapidinho aqui o do Iridium para vocês entenderem a diferença, que é mais ou menos a mesma coisa. Olha lá, o Iridium, o que acontece? Quando a gente vem aqui no caixa do Iridium, resultado caixa, olha só, ele 29 milhões. Beleza? Quanto que ele distribuiu? O que ele arrecadou? 29 milhões, que deu 80 centavos por cota. No mês anterior, quanto que ele arrecadou? 31,8. Quanto que ele distribuiu? 31,8. Ele não tá queimando caixa. Ele paga todas as coisas, faz os ajustes, o que sobrou, ele distribui aos cotistas exatamente o que sobrou. É um fundo que tem o seu fluxo de caixa controladíssimo. Olha lá, é igual. Todos eles, o que ele tem de resultado e o que ele distribui.
Então, a gente tem que começar a ficar de olho. Bruno, você acha que o fundo HCTR11 vai quebrar? Não, de verdade eu acho que não. Mas o mínimo que eu acho que pode acontecer com ele é ele começar a queimar muito caixa, depletar o valor patrimonial por ter que vender algumas coisas a preço abaixo para pagar essa dívida, e aí a gente ficar com um fundo que valia 100, valendo 50. Eu acho que talvez isso sim possa acontecer. Pessoal, vocês entenderam? O vídeo já tem, caramba, eu tô gravando aqui, já tem 30 minutos de vídeo. Eu vou editar, é óbvio, eu não sei, mas deve ficar com uns 25 minutos, mas é importante. Eu resolvi tirar esse tempo hoje para gravar esse vídeo um pouco mais detalhado, para que você entenda também que não é tão difícil entender. É óbvio, a gente teria que pegar todos os CRIs, todos os lastros e fazer um cálculo de patrimônio, mas quando você pega a linha ali do resultado da DRE, de fluxo de caixa, vê quanto é que o fundo tem por cota e quanto ele distribuiu, a gente tem que ficar antenado nessas coisas. Não é difícil de você entender, mas o investidor, ele tem que saber olhar isso de forma rápida. E você viu que eu não gastei aqui, é óbvio, eu tô gravando o vídeo, gasta mais tempo para eu explicar. Mas eu, olhando para mim, para eu investir, eu gasto 5 minutos vendo, eu olho a linha, vejo, bato o olho e sei o que tá acontecendo. Então, pessoal, fiquem atentos e comenta aqui, deixa aqui embaixo nos comentários se você vai comprar, se você vai vender, se você não vai fazer nada, que é o que eu vou fazer. E só lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, apenas estou dizendo e te relatando uma coisa que está acontecendo com o fundo imobiliário e te falando a minha decisão que eu tomei. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha e muito obrigado mais uma vez por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.